Fala pessoas, tudo jóia? Ricardo Dornas aqui. Hoje nós vamos continuar falando dos clareadores, dos vídeos aqui de escurecedores e clareadores, tá legal? Sou zootecnista, apaixonado por aves e, modéstia à parte aí, um adorador de genética, tá? Gosto muito de genética e é o que você encontra aqui no canal, combinado? No vídeo anterior, então, nós falamos dos genes escurecedores, eu trouxe mais um pouquinho aqui da série do Elopus, que é importante. Se você não assistiu, quando terminar esse vídeo, assiste lá. Não tem relação, não precisa parar o vídeo agora para poder assistir, tá bom? Vou colocar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, vou colocar o link do vídeo anterior aqui, tá joia? Bom, vamos lá então, vamos falar agora dos diluidores. O que são diluidores, para você que está chegando agora? São genes que vão diluir a melanina. E aí, as aves, a gente tem a eumelanina, que é o preto, a felmelanina, que é o vermelho, dourado, e esses genes vão agir na diluição, ou seja, no clareamento desses genes, tá? Vou falar então aqui de 3 séries de genes, né, que dilui o preto, que dilui a eumelanina. O principal dele, que dilui 100%, né, é o branco dominante. O branco dominante ele é uma série, tá? Eu falei, quando eu expliquei o Elopus, expliquei que é uma série, né? Então a gente tem o branco dominante, a gente tem o selvagem, que é aquele que produz o preto, o branco dominante, o Dan e o Smoke, tá? São os 3 genes da série, tá aqui o nome deles, tá? Depois vocês tiram print, guardem, faz mais pesquisa, acho que vale a pena, tá? O branco dominante ele é um gene bacana, ele é muito bom porque ele apaga o preto e não mexe com o dourado, tá? Então, os animais Pyro, Red Pyro ou Red Shoulders são nomes do animal branco com esses traços dourados. O Camurça tem também o branco dominante e alguns buffs também tem branco dominante, mas para o buff não é obrigatório, tá? Então ele faz isso, ele dilui 100%. Ele é um gene que a gente chama de gene fraco, tá? Porque ele deixa vazar o preto em heterozigose. Então, se eu tenho um animal que tem, por exemplo, o Extended Black Obition, que tem outros escurecedores, como melanizadores, o carco, que eu falei no vídeo anterior, e tem um gene só do branco dominante, ele vai dar essa cor. No passado, acreditava-se que eram cores diferentes, né? Tem o Ermine, vai ter também Ermenite, alguma coisa assim, tem um outro nome também, que nada mais é do que um animal que seria preto, seria todo preto, com um branco dominante aqui, tá bom? E aí, uma informação legal, eu sei que meu animal tem o gene branco dominante porque ele nasce branco, pintinho, nasce branquinho, com uma ou duas pinceladas de preto, né? Parece que tem, geralmente nas costas ou no peito, ele tem uma pintinha de preto. Ele é branco dominante quando ele nasce desse jeito, bacana? Então, tá aqui Depois eu vou trazer, alguns de vocês devem pensar, Ricardo, isso aí eu chamo de splash e tal. Eu vou mostrar um splash e vou mostrar a diferença, tá certo? Splash é da série do azul, tá bom? Aqui tá um Dan e os 2 Dans, né? Esses 2 mais claros aqui, o preto mais claro, assim, na verdade mais escuro do que o Smoke, né? Mas eles são mais acinzentados, é o Dan. No Brasil, eu não lembro de ter visto esse Dan, ok? Ele é diferente do Blue, tá certo? Porque ele não interfere na felmelanina e quando você cruza Dan com Dan só sai Dan. E ele também é diferente do lavanda, tá? O lavanda é um pouco mais claro do que o Dan. Só que a gente precisa fazer teste para poder descobrir, tá? Então ele é difícil da gente identificar. E essa galinha aqui linda é um Smoke, também vai ser confundida com azul, tá? Mas ela tem no Brasil. E uma característica do Smoke que eu percebi é o animal, ele vai ser mais esfumaçado mesmo, tá? Um azul com algum clareador, ele vai ser um cinza claro, mas ele não vai ser esse esfumaçado, esse tom de branco, parece que é um branco com uma neblinazinha cinzenta, né? Ele é bem diferente, tá legal? Então é uma série dominante, tá? O branco dominante ele é o mais dominante de todos, o Dan tá no meio e o Smoke é o terceiro tá legal? São cores que tem muito raro no Brasil. Se alguém tem foto com um Dan aí, me mostra, eu nunca vi no Brasil, tá joia? Bom, seguindo aqui o Blue. O Blue ele é muito conhecido, tem um vídeo aqui no canal específico para falar do Blue, que é o azul, tá? O cinza. Ele é codominante, então a gente vai ver na homozigose
ele é splash, ou seja, 2 genes blue, ele é splash, que é esse casal que está do lado aqui. Você vê que ele é sujo, né? Ele é diferente do Hermini, os nomes é diferente, que é branco com esses traços pretos, com as penas pretas. Aqui ele tem pena cinza, ele tem pena preta, ele é mais bagunçado, tá certo? E a gente sempre fala assim, preto, azul ou splash, né? Mas ele só vai agir onde tem preto, tá legal? Então, se a gente pega aqui animais... antes, né? A comparação aqui, você vê que o gene, o azul, o splash, ele é bem borrado, e o Hermannite, você vê a galinha branca com esses traços de preto. Essa foto que eu peguei, ela estava na sombra, então, a depender de como você está vendo aí, pode ver ela meio cinzenta, mas ela é branca, tá joia? No vídeo que eu falei do gene branco dominante, eu explico melhor, tá? Bom, e aqui tem animais de outras cores, de outro padrão de cor, com o gene azul, tá? Esse galo Brahma, ele tem 2 genes azul, então ele é splash, o peito que seria preto tá splash, e essa galinha tem só um gene, heterozigoto, então ela vai ter aí, onde seria preto, ela vai ter o cinza, o azul, que ele fica mais limpo, tá certo? E aqui uma última da série aqui, o chocolate. O chocolate, ele é uma cor engraçada, tá? Por que ele é engraçada? Porque o gene é um gene recessivo, ok? Homozigoto, perdão, ligado ao sexo, chocolate é ligado ao sexo, mas recessivo. E o que é legal nele? Que ele, sim, ele clareia o preto, só que ele clareia o preto com um tom de marrom. Então, ele dá essa sensação de que é um amarronzado escuro e tal, mas é uma forma de clarear o preto, tá legal? E aqui eu estou comparando 2 galinhas, uma Rhode Island Red e uma chocolate, porque é diferente, no primeiro momento até parece igual, mas são diferentes, tá? A Rhode Island, ela tem uma cor de marrom, de castanho, ela é avermelhada. O chocolate, ele é preto indo para o marronzado, tá bom? Ele não tem essa cor indo mais para o vermelho, tá certo? Porque não tem a felmelanina ali do gene. Uma forma de clarear a eumelanina que dá essa característica, tá legal? Eu nunca tive um animal chocolate, tá? Já vi algumas fotos no Brasil, mas eu acredito que seja mais raro, tá legal? O que é bacana no chocolate, como é ligado ao sexo, se você pega, por exemplo, um galo chocolate e você cruza com um galinho de qualquer cor, todas as fêmeas, as filhas dele, vão sair chocolate, tá? E aí, se você cruza com um macho de novo, você tem uma linhagem de chocolate. É claro que para ser toda pretinha, você precisa mudar, por exemplo, a galinha gigante negro de Jéssica, toda pretinha e tal, tá bom? Vamos lá. Diluidores que vão agir sobretudo na felmelanina, tá? Aqui o IG ele vai ter um pouquinho talvez na eumelanina, mas é pouco o efeito, tá? O AP eu acho que ele é só tem aqui levemente na eumelanina, mas enfim, ele vai agir mais na felmelanina, tá? O AP e o IG é autossômico recessivo, tá certo? E o S, que é o prato, já falei bastante, eu vou falar logo dele aqui para acabar. Ele é ligado ao sexo e talvez o melhor gene para a gente fazer cruzamento que sexar o pintinho no primeiro dia, tá bom? Bom, aqui está o prata, não tem dúvida com relação ao prata. O galo ele vai ser branco, onde seria marrom, e a galinha também, né? Então, às vezes a galinha não é toda branquinha, ela é bem mais clarinha e tal. Tá legal aqui eu comparando com o selvagem, que é o dourado, prata dominante, tá bom? O autossomal pale, ou pálido autossomal, ele é um gene que ele vai agir muito em cima desse gold aqui, tá? Ele vai agir menos em cima do vermelho. Ele até age bem no vermelho dominante, mas a gente vai ver ele agindo muito aqui. Para eu ter esse animal buff, bonitinho, não é legal que eu tenha o vermelho autossomal, porque ele vai aparecer. Então, o pale, ele consegue diluir, ok? Mas ele não dilui tão bem, tá certo? Ele vai diluir mais no marrom. Então, quando eu quero um animal mais amarelo, ou no caso aqui um buff, eu uso esse gene aqui, o autossomal pale, EP. E é fácil da gente identificar porque um animal, por exemplo, que tem um gene, por exemplo, o Columbia, ou que tem o gene Dark Brown, que o corpo vai ser dourado, ele dá esse tom de amarelado, tá legal? O outro gene, o Cream, que é o IG, ele já não age tão bem
no S, tá? No peito ali. Ele não age nada no vermelho, ele vai agir principalmente no pescoço, tá? E nas costas do animal. Esse é um gene que ele confunde muito com o prata heterozigoto, tá? Então, vou voltar aqui. É possível, se eu cruzar um galo prata, igual esse galo aí, que ele é 100% prata, homozigoto, é ligado ao sexo, com uma galinha que só tem um gene, as filhas, é uma galinha marrom, as filhas vão sair prata, normal, os machos, os filhos, vão sair heterozigoto, prata e dourado. Esse heterozigoto, ele não vai ser um prata puro. Esse galo aqui, meio carijó, meio pintado, ele é esse animal heterozigoto, tá? Então você vê, olhando no susto, ele parece um prata, mas você vai ver, no pescoço dá para ver, não sei como é que você está vendo a imagem aí, mas nas caídas dele você vai ver que já é um platino, né? A gente também chama de platino esse animal que ele é heterozigoto pro gene prata. Diferente desse animal do lado, o cream, que ele dá uma clareada no S, né? No pescoço e nas costas, onde está aí, mas você vê que o vermelho autossomal, que é a bola da asa, está intacta. Está um tom de marrom, tá legal? Então a gente consegue diferenciar o IG do pelo por causa disso. O pelo vai dar uma clareada na bola da asa, porém ele não vai clarear direito. Esse aqui não clareia basicamente nada, combinado? E para diferenciar do heterozigoto silver por cream, eu preciso fazer um cruzamento. Se eu pego uma galinha, por exemplo, prata, e cruzo, o cream não vai sair nada, tá? Vai sair zerado. Mesmo que se eu pegar uma gold e cruzar, não vai sair nada porque ele é recessivo. Agora, o outro eu vou ter animais tanto dourado quanto animais pratas. Combinado? Beleza. Seguindo aqui, para a gente finalizar, dois diluidores. Esse aqui eu não vou gastar muito tempo de vocês, porque eu já falei bastante, tá? O lavanda, ele dilui tanto o preto, a eumelanina, quanto a felmelanina. Tem vídeo para falar do lavanda. O vídeo que eu falei do blue, eu falei do lavanda também. Então, ele vai dar uma clareada no animal dos dois. Tem gente que usa o lavanda para fazer um buff mais claro. Dá para fazer perfeito, tá bom? E o C recessivo, o branco recessivo, que é aquele gene que apaga a biomelanina, né? Ele não produz nenhum tipo de pigmento. A ave fica toda branca. Ele é considerado um clareador ou um diluidor, porque ele vai pegar tanto o preto quanto a melanina e vai transformar no branco. Tá bacana? Então é isso. Desculpa por trazer tantos genes num vídeo só, mas são genes que, se eu for falar de cruzamento, não vai fazer sentido, não tem muito o que explicar. O que eu preciso entender é: eu quero animais mais escuros, eu uso esses genes; eu quero animais mais claros, eu uso os outros genes. Tá legal? Para você que chegou até o final aqui, eu queria fazer um pedido e, na verdade, tirar uma dúvida também, né? O que vocês acham da gente fazer uma live para falar de cruzamentos? Tá legal? Então, se você acha interessante, coloca: eu cheguei até o final, para a pessoa saber do que a gente está falando, e diz: eu quero a live para gente fazer. A gente se organiza aí para o iniciozinho de dezembro a gente fazer essa live, combinado? Eu vou continuar falando de alguns genes, tem mais genes para falar, mas os próximos vídeos eu já vou entrar em cruzamentos. E aí eu vou falar de melhoramento genético, eu vou falar de seleção, eu vou falar de como a gente faz a escolha das aves, enfim, tá? Como é que eu defino o meu padrão. Eu vou falar de consanguinidade. Muita gente acha que consanguinidade é uma faca de dois gumes. Não é, tá bom? Consanguinidade é coisa boa. Enfim, nós vamos falar sobre isso, e aí eu acho que a gente entrar nesse assunto com uma live vai ser bom, tá? Mas eu gostaria aqui de ouvir de vocês. Se vocês querem essa live, faz sentido essa live, coloque nos comentários aqui, tá joia? Muito obrigado por terem chegado até aqui. Um forte abraço aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.